Call of Cthulhu e Aliens. O que esses dois RPGs têm em comum? E eu vou falar pra vocês, mas antes eu vou mendigar um like, um subscribe, dá um like e subscribe, ok? Esses dois RPGs lidam com uma mecânica que é a mecânica da insanidade e do medo. Só que não tem como você dizer pro jogador assim, você está insano ou você está com medo. Tome essa penalidade e vai interpretar, entendeu? O jogador, se ele não estiver muito dentro do personagem, ele vai achar isso palha. E se tu contrastar isso com D&D, quando você pega, por exemplo, um monstro, um morto-vivo que drena níveis, todos os jogadores, ou drena atributos, todos os jogadores vão ter medo desse monstro, desde que esse drenar níveis e atributos seja permanente. Então tu fez os jogadores terem o medo real de terem seus personagens prejudicados. E isso faz eles agirem com cautela, sem precisar dizer, olha, você está com medo, interprete seu medo, entendeu? E a mesma coisa funciona com insanidade. Você não pode dizer assim, agora você tem dupla personalidade, seu personagem mudou completamente, interprete. Mesmo que isso seja em tom com as histórias do Call of Cthulhu ou as histórias do Alien RPG, entendeu? Então eu tive uma pequena ideia. E se o jogador escolhesse arriscar ganhar insanidade ou ganhar medo, se ele tivesse algum benefício para isso? Tipo, um risco e recompensa. Então a minha ideia foi basicamente baseada no filme Aliens, que os Space Marines, eles cada vez mais ficam menos organizados, mais loucos e mais desesperados. E eles acabam com vários aliens, assim, sabe? E então eu criei essa tabelinha que você está vendo agora. Como um jogo de RPG de terror não é um jogo heróico, mas os personagens vão tomar medidas heróicas e desesperadas, dá para tu utilizar isso utilizando essa mecânica de estresse que eu criei. Cada vez que o personagem for utilizar uma ação extra, por exemplo, num combate, ou rerolar alguma coisa, alguma habilidade, abrir uma porta, atirar em alguém, ele pode se estressar, entendeu? Ele pode ganhar um ponto de estresse. E toda vez que ele ganha um ponto de estresse, ele pode rolar na tabelinha. E como tu pode ver aí, as jogadas mais baixas, elas não têm efeito nenhum. Ou seja, o personagem vai continuar agindo. As jogadas medianas para altas, elas vão começar a ter um efeito momentâneo. Por exemplo, o personagem começa a tremer e deixa a arma dele cair no chão. Ou o personagem fica muito nervoso e quebra o equipamento que ele estava usando. E isso é de inteira escolha do jogador. À medida que ele vai ficando mais desesperado, mais monstros vão aparecendo, mais ele escolhe usar o estresse. E mais bônus, penalidades ele ganha. E nos níveis mais altos de estresse, ele começa a ganhar penalidades permanentes, como, por exemplo, um inimigo específico, ele sempre vai ter penalidade contra ele porque ele tem medo. Metade do dado nas jogadas, ou desvantagem se for um sistema parecido com D&D, sabe? Ou ele pode ter um ataque de pânico e começar a receber dano por turno até ele se acalmar, usar uma injeção ou fazer uma respiração meditativa. Isso é estranho porque eu não sou um cara muito fã de filme de terror, sabe? Eu não olho muito filme de terror, mas eu tive essa ideia muito forte na minha cabeça ultimamente. Eu tive a ideia de fazer um RPG de filme de terror no espaço muito forte ultimamente, assim. E eu não sei porquê, talvez é porque eu gosto de Dead Space ou de Aliens, o videogame, né? Não o RPG. Entende? E eu sempre tive essa ideia, assim. E eu fiquei pensando, assim, o que seria verossímil, assim. Porque, por exemplo, em Aliens, tu vai ter um combate espacial? Não, tu não vai ter nenhum combate espacial com naves. Só que a nave vai ser... Tu vai precisar da nave no RPG, entendeu? No jogo de RPG, pelo menos para se transportar. E agora é mais ou menos um free flow de ideias, assim, que eu vou falar. Porque, assim, se tu pensar um RPG de Dead Space, um RPG de Aliens, cara, é muito fácil tu colocar classes nesse RPG como classe de D&D mesmo. Por exemplo, uma classe botânica ou xenobiológica, de uma pessoa que vai investigar criaturas alienígenas, tu pode botar que ela faz uma cirurgia rápida e cura PVs, entendeu? Tu pode colocar o Space Marines.
Tu pode colocar o capitão que tem habilidades de liderança ou alguém com uma habilidade de infiltração, sabe? Em um RPG de terror, você não encontra loot e itens mágicos como você encontra em D&D. Você não encontra ouro, joias, pedras preciosas e esse tipo de coisa. E muito menos equipamentos assim. Claro que tu vai encontrar uma pistola, vai encontrar um rifle, talvez até encontre uma armadura, um mech suit. Mas a maioria dos teus equipamentos tu já desce com ele e entra em ambientes alienígenas. Então o que será que os jogadores poderiam receber como recompensa dessas aventuras, entendeu? Dessas explorações espaciais? Porque assim, nos filmes de Alien, tu não vai querer voltar a se arriscar já que tu sobreviveu, entendeu? Mas em um RPG, os mercenários talvez façam isso. E qual a solução que eu encontrei para uma recompensa para os jogadores, que eles possam entrar em um ambiente xeno de alienígenas ou de piratas espaciais ou alguma coisa nesse estilo, e que eles possam trazer de volta, que eles possam transformar em recursos ou habilidades para subir de nível ou experiência. Eu pensei em alguma coisa como data, ou dados, entendeu? Por exemplo, se tu pega uma amostra de um alien, tu pode botar num computador, analisar essa amostra e transformar em dados, entendeu? E esses dados tu pode vender para uma corporação, entendeu? Então, um RPG de aliens podia ter essa mecânica, que você podia estar procurando tecnologias alienígenas antigas para transformar em dados para vender para uma corporação e conseguir mais equipamentos, entendeu? Ou a amostra da pulpa de uma rainha alien, que você vai levar para um laboratório biológico, analisar e transformar em dados. Esses dados você vai vender por milhões e melhorar a tua nave. E como você não faz um combate de naves em um RPG de Aliens ou Dead Space, você pode usar essa nave como uma base de operações. Por exemplo, tu pode curar os personagens, tu pode transformar organismos vivos em dados, em data, e assim vender para outras corporações. Você pode recuperar o estresse, ou até mesmo construir tecnologia experimental para melhorar o teu grupo. Então o loop de jogo de um RPG de terror no espaço não seria muito diferente de um loop de jogo de um D&D, por exemplo. É um grupo de mercenários com várias classes e habilidades diferentes que vai a locais perigosos no espaço, infectados talvez por vida alienígena, para recuperar tecnologia, recuperar dados, recuperar amostras de aliens e vender isso para corporações e governos. Com esse dinheiro, eles melhoram a nave deles, compram mais equipamentos e vão a lugares ainda mais perigosos. Tudo isso ficando cada vez mais insanos. Mas isso é só uma ideia que eu tive e eu gostaria de talvez um dia botar no papel. Não é uma coisa muito certa, mas assim, é uma ideia assim que eu tive sobre um RPG de exploração espacial de terror, que eu acho que ficaria muito legal, porque tem muita mídia baseada nisso. E deixa o like e subscribe, por favor!